Bom dia, meninos. Hoje nossa aula é de literatura. Eu vou falar um pouco sobre o gênero dramático, sobre o texto teatral. Foi uma pesquisa que eu pedi para vocês lá no primeiro roteiro. E em seguida eu vou corrigir a atividade das páginas 58 a 65, se eu não me engano. Na literatura, gente, nós dividimos os textos literários em 3 gêneros. O gênero lírico, que tem a ver com os poemas, com as poesias, vai entrar as músicas também. O gênero épico, que são grandes narrativas, grandes feitos, que até antigamente eram escritos em forma de versos, mas eram narrativas. E depois passamos do gênero épico, logo depois meio que se transformou no gênero narrativo, que é escrito em prosa, que é do início até o final de cada linha, né? Que é diferente do verso. E nós temos o gênero dramático, que é esse gênero que é para ser encenado. Então, o texto teatral, o gênero dramático, que é praticamente a mesma coisa, eles são escritos para serem encenados. Então, o que vocês devem ter percebido aí no texto que eu pedi para vocês, começa na página 58, vocês não vão ver um narrador, não existe uma narrativa, não tem ninguém que conte a história. Vocês vão ver o nome do personagem na frente, em seguida a fala. E claro que há, por exemplo, algumas observações entre parênteses ou em itálico, escrito assim: fulano sai, fulano grita. São algumas observações no texto escrito, para direcionar na hora de ser encenado, tá, gente? Então, o texto teatral, ou gênero dramático, ele serve para poder ser encenado. E dentro do gênero dramático, eu tenho vários subgêneros, né? Que é o trágico, comédia, o drama, ou o trágico comédia, que são os tipos de teatro. Então, o drama vai trabalhar um drama, que hoje é muito mais comum, né? Uma história dramática aí, tem todo um dramalhão, e que depois se resolve. A tragédia, gente, hoje em dia o drama ele é muito mais conhecido, a gente vê mais o drama e a comédia, né? Agora, os grandes clássicos, tipo de Shakespeare, por exemplo, ou então Édipo Rei, são grandes tragédias. O que são grandes tragédias? São histórias que terminam em tragédias. Se a gente pegar o Édipo Rei, Édipo matou o pai, casou com a mãe, e aí ele sofreu. Gente, isso todo tem uma história, tá? A gente não sei quando eu falo que o Édipo matou o pai, casou a mãe, ele não sabia que ele era o pai e nem que era a mãe, tá? Depois eu conto melhor a história pra vocês. E no final ele descobre isso e ele se cega, ele se autocastiga. Romeu e Julieta, que é a história mais conhecida aí. No final os dois namorados se matam. Então os grandes clássicos do gênero dramático, gente, são histórias trágicas, com final mais trágico. Mas eu acredito que quem que já tem ido ao teatro deve ter ido, sobretudo nas campanhas de popularização, ou então em teatros infantis, né? Porque vocês acabaram de sair da infância. E aí no teatro, na campanha da popularização, as pessoas assistem muito mais as comédias, né? Então, são voltados mais para as comédias. Então, agora a gente vai para a correção do texto, tá? Eu estou na página, mas eu espero que vocês estejam com o livro aberto, tá? Dá uma pausa aí no vídeo para vocês abrirem o livro para poder fazer a correção. Então, eu estou lá na página 62, tá assim, desvendando os segredos do texto. Antes de começar a questão 1, eu vou aqui no Aprenda Mais. A estrutura da peça teatral. As peças teatrais normalmente se estruturam em atos. O que são atos? São partes menores que correspondem a um ciclo completo de ações entre um ato e o outro, há um intervalo. Então, tipo assim, e aqui está dividido o texto que vocês leram aí,
ele tá em 2 atos. Óbvio que tem mais atos, né, gente? A gente pegou só um pedaço da história. O livro pegou só um pedaço da história. Mas, então quando eu tenho, tipo, quando eu concluo uma parte, é como se fosse um capítulo, tá, gente? Quando eu concluo uma parte, eu vou chamar de ato, um ato 1, então eu concluí. Aí vocês vão perceber que no ato 2, no ato 1 tá a Aninha, se eu não me engano, né, conversando com a mãe. E aí o noivo chega e no ato, aí já acabou aquela parte com a mãe, aí foi para com a parte do noivo, eles planejando se casarem escondidos, aí tá no ato 2. Aí depois vai vir o ato 3, tá? Quadros são subdivisões dos atos, normalmente a mudança de quadro implica a mudança de cenário. Então, quando a gente acaba mudando de cenário. Quando se muda de cenário? Quando você muda ou de cena ou de ambiente. E aí são as cenas que correspondem à menor divisão de um ato. Assim, tanto o ato quanto o quadro são formados por cenas. Ok? Então, vamos lá para a questão 1. Na peça de teatro não existe o narrador, como eu havia falado com vocês. A voz que aparece no início do texto ou das cenas, passando informações sobre a encenação, é a voz do próprio autor. Então, aqui no texto, deixa eu voltar aqui no texto, gente. Que o texto começa com... Só um minutinho, gente. Por exemplo, aqui no ato... Na cena 2 tá assim. Entra José com calça e jaqueta branca. Não é o narrador. É o autor que fala... que coloca isso, tá, gente? Porque não há narrador no gênero dramático, tá? Deixa eu voltar aqui. A voz que aparece, a voz do próprio autor. Depois de iniciada a encenação, os atores e o diretor são orientados pelas pistas presentes nas falas. Os personagens pelas rubricas. O que são rubricas, gente? São os comentários que eu falei com vocês no início, que tá entre parênteses, falando que alguém saiu, alguém chegou, alguém gritou, alguém caiu, houve-se um barulho lá fora. Então, esses comentários que se coloca, a gente chama de rubricas, tá? Elas são comentários, descrições que o autor do texto coloca em evidência, indicando o tom de voz também, o figurino, o posicionamento dos atores. E é assim que quando a gente lê, né, gente? A gente vai tendo ideia de como que a cena tá acontecendo. Diferente de quando já está encenado. Quando a gente vai ao teatro e a gente assiste uma peça, as coisas já estão acontecendo, né? Assim, durante o espetáculo, os espectadores vão identificando as características dos personagens a partir da sua participação das cenas. Ou seja, na leitura, a gente tem que ir prestando atenção nessas rubricas. Quando a gente vai ao teatro, a gente presta atenção na própria encenação. Eu acredito que todos vocês tenham assistido, menos Gabriel, que não estava aqui ano passado, né? Viram o teatro que nós fizemos ano passado, o Alta Compadecida. Lá tinha o narrador, era até a Joyce, né? No teatro Alta Compadecida, gente, a gente tinha um narrador, né, que era a Joyce. E por que a gente opta em teatros de escola, por exemplo, em colocar um narrador se no teatro não tem um narrador? Porque a história ela é muito grande. Então a gente precisa, algumas vezes, colocar alguém para poder explicar. A gente não pegou o Auto da Compadecida desde o início, a gente pegou o final. Então a Joyce precisou narrar um pouco para situar a plateia, né? Porque a gente tem uma plateia numa encenação. Ela precisou situar para a gente começar a peça de teatro. E aí, como é que a gente caracterizava, por exemplo, o João Grilo, o Chicó, o Severino, o Diabo? Como é que a gente sabia como eram esses personagens? Pelo figurino, pelas características. A gente sabia que a mulher do padeiro era safada, como a gente sabia pelo comportamento dela, pelas atitudes dela. A gente sabia que eu sempre confundo o Chicó com o João Grilo. João Grilo.
O João Grilo, ele era esperto, muito mais esperto que o Chicó. Então, eram as atitudes deles que fazem com que a gente saiba suas características, tá, gente? A ausência do narrador faz com que o texto teatral seja construído principalmente pela sala dos personagens. Essas salas podem ser monólogo, que quando eu tenho um único personagem, só ele fala, tá, gente? Não sei se vocês já ouviram falar de uma peça que chama Como Sobreviver um Buffet Escasso. Acho que é mais ou menos isso, a peça. É uma pessoa só que tá ali encenando, tá, gente? Pra ser um monólogo, a pessoa tem que ser muito boa pra prender a atenção da plateia. Diálogo entre conversa entre dois ou mais personagens e a parte que fala do personagem direcionado ao público, quando o personagem para e conversa com o público. Vocês já viram isso, né? Então é quando ele reflete um pensamento ou um comentário que quer esconder dos outros personagens e ele divide isso com o público. Isso tem muito no teatro. Então, letra A. Nesse trecho da peça, o juiz de paz na roça, como são constituídas as salas dos personagens? As falas são diálogos, né? O que a gente sempre tem aqui conversa entre duas personagens. Peraí, gente. O livro tá no meu computador e eu preciso. Tirando aqui. Letra B. Retire do texto 2 exemplos de rubrica. E aí, gente, qualquer um que tivesse, tipo, entre... como que fala, gente? Tá itálico, entre parênteses, vocês podem colocar. Aí eu vou colocar 2 para vocês. Aninha sai e entra Aninha. Questão 2. Como vimos na questão anterior, as rubricas são orientações para os atores e diretores encenarem a peça, que não são disponibilizados ao espectador. Então, quando a gente está numa peça de teatro, a gente é plateia, vocês não vão ver esse tipo de comentário, porque a coisa vai acontecer. Esses comentários, essas rubricas são, ou para a gente, quando a gente está lendo uma peça de teatro, se vocês pegarem o Auto da Compadecida, ele é um livro, tá, gente? Originalmente ele é um livro de Ariano Suassuna. Então, vai estar tudo isso lá. Então, quando você lê, tá tudo lá. Agora, para quem fez o filme, ou para quem ensina, porque tem essa peça também, né, gente? Aí é para as pessoas seguirem o que está escrito lá. Pensando nisso, responda as questões seguintes. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? Aí, gente, é o cenário, né? A gente precisa do cenário para entender. Se a gente, por exemplo, se a peça se passa no sertão, igual no ambiente de seca, como era o Auto da Compadecida, a gente não fez um cenário ano passado sobre isso, em relação a isso. Vocês encenaram ano passado a dança lá do Lampião, o casamento do Lampião e da Maria Bonita. A gente não encenou a igreja e a festa. A gente até tentou compartilhar os cenários, até porque os dois... A gente estava ali no Nordeste, né? A gente fez uma literatura nordestina. Então, é o cenário que nos ambientaliza. Letra B. Como os espectadores acompanham a história? Por meio das falas, né, gente? Através das falas, da encenação, dos diálogos. Como os espectadores podem compreender qual é o papel de cada ator? Como os espectadores podem compreender qual é o papel que cada ator está representando? Gente, na própria atuação. É através da atuação que o espectador pode compreender o papel de cada um, né? O vestuário, figurino, os gestos, tá? Questão 3. Como vimos no texto teatral, as salas podem ocorrer de 3 maneiras: monólogo, diálogo e a parte. Faça uma pesquisa sobre essas 3 modalidades de apresentação do texto, colete alguns exemplos e, em seguida, com a orientação do professor, detalhes que pesquisou. E aí, a gente não tem como compartilhar isso agora, né, gente? Então, vamos direto para a questão 4. Mas espero que vocês tenham feito, viu? Assim que nós voltarmos, gente, eu vou dar aviso. Acho que todos os dias eu tenho falado isso. Eu vou olhar todos os cadernos e provavelmente essas atividades elas serão pontuadas.
A gente ainda precisa sentar com a Raquel, conversar e ver como é que as coisas vão funcionar. Mas é mais ou menos isso. Como outros gêneros textuais, em que há o predomínio da narração, há exemplo do conto de mistério que estudamos, né, no outro capítulo. O texto teatral conta com outros elementos típicos, além de um espaço. Pensando nisso, responda. Quantos e quais são os personagens do texto? A gente tem 4 personagens, que é a Aninha, a Maria Rosa, o Manuel João e o José, que é o noivo, né? Então tem a filha, a mãe, o pai e o noivo. Letra B. Ai, gente. Vou ter que trocar agora a câmera de lugar. Você conseguiria imaginar quanto tempo levaria a encenação, gente? A encenação é rápida. Se a gente pegar essa aqui, é coisa de 5, 6, 7 minutos. Não muito mais que isso. C, ao narrador, não. A gente não precisa nem estender isso. D, de quem é a voz no início do texto? De quem é a voz que inicia o texto? Sala com porta no fundo. No meio, uma mesa, junto da qual estão cozendo Maria, Rosa e Aninha. É a voz do autor. Qual a finalidade dessa fala no início da cena? Gente, é uma informação importante para encenação, até para poder orientar o diretor e os atores, né? Os personagens. Questão 5. Releia o trecho a seguir. Maria Rosa. Pobre homem, mata-se com tanto trabalho, é quase meia-noite e ainda não voltou. Desde as 4 horas da manhã que saiu, está só com uma xícara de café. A compreensão textual envolve inúmeros fatores. Entre eles, a nossa capacidade de entender o que foi dito nas entrelinhas. Pensando nisso e considerando o trecho destacado acima, é incorreto afirmar que o pai de Aninha saiu de casa no início da manhã segurando uma xícara de café. Tá correto afirmar isso? Então, aqui, gente, letra A, tá? Só vamos olhar ali a letra B, C e D rapidinho. O pai de Aninha tomou apenas uma xícara de café no início da manhã? Sim. Certamente o pai de Aninha estaria faminto, com certeza, ele está o dia inteiro só com uma xícara de café. O pai de Aninha costuma trabalhar muito? Sim. Então, tudo A, B, C e D são afirmações corretas. Questão 6. Ainda considerando as informações presentes nas entrelinhas do texto, é incorreto afirmar que a personagem Aninha é filha da personagem Maria Rosa? Sim. B, mostra inteiramente apaixonado pelo seu pretendente? Não, né, gente? A gente não vê aí que a Aninha está apaixonada. O que eu consigo inferir aqui, gente? Primeiro que a gente dá para entender que não é que a peça de teatro, não sei em que ano ela foi escrita, mas a gente não se pensa numa coisa atual, né? Ela pode ter sido escrita tipo ontem, mas o autor optou por ser uma peça de teatro da década de 50, 60. Eu não consigo saber qual é a década, mas não é uma coisa atual, por quê? A forma que se coloca, né? Do casar escondido. E tem outra coisa, de não poder abraçar antes de se casar. Então, eles não tinham nenhum contato físico antes de casar. E, gente, como é que a gente sabe que ela... Dá pra entender que ela tem ali um interesse de se casar, porque antigamente as mulheres tinham que casar, não podiam ficar solteiras, independente se casavam por amor ou não. Então, letra B. Questão 7. As peças teatrais são produzidas para serem encenadas por atores em um palco diante de um público. Mas tudo começa com um texto escrito, como esse que acabamos de ler. No entanto, esse texto é apenas um trecho da peça O Juiz da Paz na Roça, de Martins Pena. No final desse trecho, diz que Aninha marcou um encontro com seu noivo para amanhã, no dia seguinte. Trabalhando em grupo com alguns colegas,
Imagine como poderia ser esse encontro à cena 3. Surpreendam o público com o quiprocó. Ao final, seria interessante o grupo encenarem esse novo texto. Bom, pessoal, eu imagino que vocês não tenham feito a questão 7. E óbvio que a gente não consegue encenar agora. O que eu proponho a vocês? Se tiver jeito, tá? De todo jeito eu quero que vocês façam a cena 3. Pode ser individual. E se vocês conseguirem fazer em grupo, também pode, tá? Ou em dupla, ou em trio, ou se vocês quiserem fazer a sala toda, como vocês são poucos, não, numa sala todo mundo. Se vocês quiserem dividir em 2 grupos grandes, te dá 4, né? Se eu não me engano, também pode, tá? E aí eu queria que vocês me enviassem na semana que vem, na quinta-feira que vem, esse texto. E a questão da encenação fica para quando a gente voltar, tá? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Um abraço para vocês e se cuidem.